E aquele perfume era tão caro, era um valor tão agregado naquele produto, que era o equivalente ao salário de um ano de uma pessoa. Imagina quanto não custava aquele perfume. E aquela mulher chegou ali, derramou sobre a cabeça de Cristo aquele perfume, e provavelmente aquilo impregnou no corpo de Cristo. E enquanto ele foi para o Getsemane, durante a ceia, aqueles últimos momentos de Cristo, quando ele foi julgado, aquele perfume estava ali presente no ar. Por onde Cristo passou, no caminho de levar aquela cruz até o Calvário, aquele perfume estava no ar. E ele foi morto, enterrado, ressuscitou. E aquele mesmo perfume que ficou no ar, de certa forma a gente pode sentir essa fragrância no ar aqui hoje ainda. Você consegue sentir um cheirinho assim? Da presença de Cristo, da vida que emana dele. E é por causa dele, por causa dessa presença transformadora dele, que nós podemos nos reunir aqui hoje com tanta alegria e poder celebrar nessa noite. E eu quero convidar você para fechar os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, por aquele perfume que foi derramado sobre Cristo e que marcou, ó Pai, marcou ali na Bíblia, símbolo da morte, da entrega de Jesus, Pai. E por causa daquela entrega e da ressurreição, nós desfrutamos de uma vida plena, Deus. E nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Me ajuda aqui no que eu vou falar. Sei que às vezes eu pareço um disco riscado, falando as mesmas coisas. Eu quero pedir que o Senhor me ajude a falar somente aquilo que a Tua palavra diz. Não coloca na minha cabeça coisas que não vêm de Ti, Pai. E tem misericórdia aqui de todos nós, Pai. Sintoniza o nosso coração também, que os problemas do trabalho, da família, possam ficar lá fora e que possamos nos conectar àquilo que o Senhor quer nos falar hoje, aqui nessa noite. Eu te louvo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então? É estranho falar de quem é Deus, né? Tipo assim, Deus, nossa, parece que é uma coisa tão grande, difícil da gente... Deu certo aí? Difícil da gente mensurar quem é Deus. Ou o que é Deus, né? Porque para alguns Deus é o quê? É o sol, é a natureza. O que é Deus? Quem é Deus? Uma pergunta difícil de se responder. E eu gostaria de me dedicar um pouco, um aspecto de Deus hoje, para a gente entender melhor quem é Ele e a nossa relação com Ele. Há muito tempo atrás, 1912, olha que interessante essa história. Vocês lembram desse barco aqui? Qual que é o nome do barco? Ah, tá escrito, né? Que beleza, né? Era um barco muito legal, tinha 4 torres, olha só. Mais ou menos uns... era bem grande, 882 feet, pés. Quanto que dá isso? Quem é bom? Não sei, não tenho ideia. Mas era grande, era mais de 150 metros. Era um barco gigantesco, foi feito lá na Inglaterra, no ano de 1912. 2.240 pessoas a bordo desse barco. Na primeira vez que o barco ia navegar, ele ia sair da Inglaterra e ir até os Estados Unidos. Aí tem ali o Leonardo DiCaprio, sabe, no filme, vocês lembram, né? Toda aquela história no meio do filme. E um pequeno detalhe aconteceu com a história do Titanic. Perguntaram para uma das pessoas o que ele achava do barco. E qual foi a resposta dele? Nem Deus é capaz de afundar esse barco. Tão seguro, a maior tecnologia que havia em 1912 foi aplicada naquele que era a maior obra que existia naquela época. E o que aconteceu? Olha o Titanic aí hoje, ó, que bonito, né? Todo ornamentado no fundo do oceano, porque um simples iceberg estava no caminho, né? E tem gente que diz assim, que o pessoal pensou, vamos passar no meio desse iceberg. E acabou que afundou. Quando a gente ouve essa história, sabe qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Isso aqui, ó. Resultado, 1.517 pessoas mortas, né? Tipo, quanta gente morreu ali? A gente pensa isso aqui, ó. Titanic. Olha o que acontece com o homem que brinca com Deus. Cuidado. Com Deus não se brinca. Essa é a imagem que a gente tem de Deus. Porque uma pessoa falou que nem Deus era capaz de afundar o navio, então o que Deus fez? Afundou, vai afundar. É isso que a gente pensa, né? Mas na verdade, quando eu olhei essa imagem na internet outro dia, e eu vi aquele dedo assim, eu falei assim, Deus não é assim, meu. Acho que Deus vai matar 1.570 pessoas só porque alguém fez uma frase infeliz? E aquele dedo que está ali, ele parece muito mais o nosso dedo do que o dedo de Deus. Porque nós somos assim. Então, de certa forma, o Deus, quando a gente responde essa pergunta, quem é Deus?
De certa forma, quando a gente mostra uma imagem dessa na internet, a gente está falando muito mais de quem nós somos do que quem Deus é. É muito mais a respeito do nosso dedo. Se a gente estivesse no lugar de Deus, provavelmente faríamos a mesma coisa que essa imagem diz. Vou afundar esse navio. E é assim meio que na vida real também, não é? Quer dizer, isso aqui aconteceu na vida real, né? Mas quando alguém pisa no nosso pé, lá no trabalho, se a gente tivesse o poder de Deus na mão, o que a gente fazia? Se tu pudesse. Né? E às vezes a gente tem até o poder na mão e faz mesmo, né? E faz mesmo. E à medida com que a gente pinta esse Deus, a gente vai descaracterizando ele de quem ele é na essência dele. Vamos fazendo um Deus que não é de verdade. Por exemplo, Deus, gente, não é homofóbico. Deus não odeia os homossexuais. E para muitas igrejas dá a impressão que é. Deus ama o homossexual como ama todos nós, gente. Mas nós vamos distorcendo a palavra, vamos pintando um Deus à nossa imagem. E se a gente fosse se Deus fosse bater um selfie, sabe o que é um selfie? Quem já bateu um selfie aqui, confessa. Tem algumas pessoas. Quem é das antigas não sabe o que é o selfie, né? O selfie é o seguinte, você pega o seu celular, vira a câmera para você e ensaia aquele melhor sorriso que você tem. E bate a foto, aí posta no Facebook. Muito bem, se Deus fosse bater um selfie dele, como seria? Para a gente poder olhar para ele. E ele deu indícios de como seria, está lá no livro de Lucas. Abre aí sua Bíblia. Lucas capítulo 15, do 3 ao 6. Alguém tem uma voz forte aí, gostaria de ler para a gente? Lucas 15, 3 e 6. Acharam aí? Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Esse capítulo de 15 de Lucas, mostra um Deus muito diferente daquele que está afundando o navio. Mostra um Deus capaz de se comover com uma ovelhinha perdida, deixar 100 no campo e ir atrás dela. E quando encontra aquela ovelha perdida, que ele fez todo o esforço necessário, ele se alegra. Ele entra como aquele bombeiro ali, entra fogo adentro para resgatar aquele que está perdido. Essa é uma imagem muito mais clara de quem é o nosso Deus. Um Deus de amor. E seguindo mais adiante, na Bíblia, se você olhar ela como um todo, você vê que a nossa vida é como se fosse uma sala vazia, assim. Todos nós temos esse vazio interior. E somente o Deus de amor é capaz de preencher totalmente esse vazio. Um Deus pessoal que conhece o seu nome, sabe exatamente as suas necessidades. Que Ele está muito mais para te amar e te perdoar do que te condenar e te mandar para o fundo do oceano. Deus te ama, Deus me ama todos nós. E o amor de Deus é algo que a gente esquece muitas vezes. Então a gente vai tirar hoje uma foto do amor de Deus. Essa vai ser a foto. E o amor de Deus coloca em movimento o nosso... Vamos ler todo mundo junto? Vai lá. O amor de Deus coloca em movimento o nosso coração, gente. Vamos lá então. No mesmo livro de Lucas, aí, capítulo 15, deixa eu pegar a minha aqui. É uma história muito conhecida essa, mas bem legal. É a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, em algumas versões. Eu vou ler então, tá bom? Olha que legal. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.
A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Muito bem, gente. A história do filho perdido, aquele filho que virou as costas para o pai e foi distante. Que história mais difícil da gente encarar ela de frente. É a história de duas crianças, dois irmãos, que cresceram numa casa, no campo, e à medida com que eles cresciam, dentro do coração de um deles, crescia o desejo de viajar ao redor do mundo. Ele queria ir aonde ele nunca tinha imaginado. Travel around the world. Olha só. Eu quero dar a volta no mundo de avião. Meu Deus, olha as Arábias. Eu quero ir para a Grécia, eu quero ir para todos os lugares, eu quero conhecer o mundo, gente. Esse era o sonho dele. E a casa do pai ficou pequena para ele. Só que tem um problema, ele queria assim, se ver livre. Eu quero liberdade, eu quero dormir a hora que eu quiser, quero ficar sem tomar banho uma semana. Credo. Quero fazer o que eu quiser. Só que faltava uma coisa para ele, faltava o cartão sem limite, credit card. Porque afinal de contas, você vai viajar, você precisa de dinheiro, né? Quem foi viajar sabe como é que são as coisas. E ele teve uma ideia, olha que sacada legal. Ele falou assim, começou a colocar o olho nas coisas do pai, né? Assim, quer saber? Tudo isso aqui um dia vai ser meu mesmo. Então ele virou pro pai e falou: Pai, para mim, você vale mais morto do que vivo. Em outras palavras, é isso, né? Que ele falou, né? Para mim, não quero mais estar aqui, divide a herança e eu quero ir para o mundo. Pensa se isso acontecesse hoje em dia. Quem é pai aqui, levanta a mão. Não sei se alguém já teve essa experiência e muito provavelmente não aconteceu isso aqui. Mas imagina se o seu filho falasse isso para você. Pai, vende essa casa, divide metade, que eu quero a minha herança e vou embora. Imagina só. Ia ser duro, né? Agora imagina você falar isso há 2000 anos atrás, numa sociedade extremamente mais conservadora que a nossa, que era a sociedade de Jesus. Esse garoto, quando ele falou isso para o pai, ele seria tido como um criminoso. E o fato dele ir embora é porque ali ele não podia continuar, depois de ter dito isso para o pai dele. E ele se mandou. Foi na vida. E a gente vai tirar hoje 9 fotos desse amor de Deus. Porque Deus aqui é representado por esse pai. E a primeira foto que a gente vai tirar é o seguinte, o amor de Deus respeita quem você é e as suas decisões. Porque o pai, versículo 1 que nós lemos ali, ele é bem curtinho. Diz que o pai separou a parte do filho e falou: pode ir, meu filho. E o amor de Deus respeita as nossas decisões. Por mais catastróficas que elas sejam. Deus não vai obrigar ninguém a amar Ele. Ele não nos obriga, Ele respeita as nossas decisões. E a gente sempre tem essa frase na mente aqui, Quando a gente vai, a gente quebra a cara, a gente fala assim: eu tinha que passar por tudo aquilo para aprender. Não é? Não é o argumento que a gente fala? Fabrício, eu fui, deu errado, mas no final das contas, cara, eu acho que eu tinha que passar por isso para aprender. Ou não é isso que a gente fala? Existem certos erros que a correção deles não causam tantos prejuízos para nós, mas existem outros, gente, que o desvio pode ser catastrófico. Catastrófico. A Bíblia conta a história de um cara, Sansão, olha só, peito aberto, forte, era um dos heróis do Antigo Testamento. Eu coloquei uma outra aqui porque mais contextualizado. Sansão. Deus deu a esse cara um potencial tremendo, gente. Potencial que Deus tinha planos para ele, que ele seria um dos líderes do povo de Israel. Um cara forte, bonito, cheiroso. Era forte nas batalhas. E Sansão, ele falou assim: eu tenho que aprender da pior maneira. E ele era tão cabeça dura que ele falou assim: não adianta, minha vida é assim, eu
Vou ter que quebrar a cara para aprender. E ele foi, trilhou um caminho de morte. E sabe como terminou a vida de Sansão? Olha lá, ó. A Bíblia fala que Sansão, no final da vida dele, os inimigos furaram os olhos deles, levaram ele num templo daquela época, dos inimigos do povo de Israel, e colocaram ele ali naquele templo para eles rirem dele. Totalmente humilhado, sem todo o legado que Deus tinha dado para ele. E naquele momento, Sansão caiu em si. E ele pediu para Deus, Deus, me devolve a minha força mais uma vez. E Sansão aprendeu pelo pior jeito. E Deus deu a força para ele, e ele empurrou as colunas daquele templo, e o templo desabou sobre ele e sobre todas as pessoas. E a Bíblia diz que ele matou mais inimigos na morte dele do que na vida dele. E talvez a gente pense assim, Sansão tinha que passar por tudo isso para aprender. É um argumento muito natural a gente falar. Agora eu te falo uma pergunta. Você acha que Deus tinha planejado esse fim para Sansão? Você acha mesmo? Eu tenho certeza que não. Lembre-se, Deus é um Deus de amor. Quando Ele planeja algo perfeito. Ele vai tentando corrigir o curso. Ele fez o que fez com Sansão, para Sansão crescer. Sansão foi bater na cabeça, sabe? E no final das contas ele se arrependeu e aprendeu. E o desafio da nossa vida é a gente não ter que experimentar as coisas mais terríveis para ter que aprender. E depois falar assim, eu tinha que passar por tudo isso. Eu tinha que passar por tudo isso. Sabe que eu cresci dentro da igreja. E quando eu era adolescente, eu tinha um pensamento assim. Eu pensava assim, gente, eu ouço esses testemunhos das pessoas falando que viveram a vida promíscua, fizeram isso, aquilo, outro, e se arrependeram e voltaram. E eu não tenho essas histórias para contar. Eu acho que eu tenho o direito de dar um deslize. Eu pensava isso na minha mente de adolescente. E talvez você pensa isso também. Fala assim, não, mas eu fui tão certinho desde criança. Acho que está na hora de eu dar um deslize. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Pode ser que não tenha volta esse deslize. Pode ser que não haja volta. Mas Deus nos respeita. Ele olha para nós e diz assim, meu filho, você quer ir? Pode ir. Mas saiba que eu estou aqui te esperando. Então, viver isso é aprender sem ter que passar pelo pior. O filho pródigo optou deliberadamente em passar pelo pior e colheu as consequências. 2. Vamos ler junto? O amor de Deus nos permite aprender. O filho pródigo se mandou para aquela terra distante e começou a tentar viver a vida dele lá. Conquistar as coisas dele, administrando o dinheiro da melhor maneira como ele sabia, mas ele não tinha muita experiência com isso. E em pouco tempo, tudo que ele tinha se acabou. E começou a se instaurar naquela região uma crise, que nem a crise que a gente tem hoje em dia aqui, sabe? Que nós estamos num quadro de crise hoje em dia no Brasil. Mas aquela crise foi muito pior. E ninguém dava nada para ele. Ninguém dava nada para ele. E eu acho interessante dessa história que o pai não mandou um espião para ficar cuidando, sabe? Aí na hora que deu o problema, assim, o espião ia lá e resgatava. Não. O pai deixou o filho ir lá e aprender. Permitiu que ele aprendesse. E chegou o ponto que ele passou a passar necessidade. Mas algo formidável que aconteceu na vida desse rapaz é que ele caiu em si. Ele percebeu a burrada que ele tinha feito. Falou assim, gente, se parar para analisar, né? Lá na casa do meu pai, a coisa era bem melhor, né? E eu aqui passando fome, comendo comida de porco. Gente do céu. Alfarroba. Alguém já viu uma alfarroba? Já viu? Outro dia lá em casa a mãe chegou com um potinho assim, disse que era chocolate. Só que era chocolate para gordo, sabe? Aí ela falou, o que é isso, mãe? É alfarroba. Gente, a única coisa que é igual ao chocolate é a cor. Que é marrom igual, porque o gosto é horrível. E é um negócio meio feito assim. Mas enfim, acredito eu que nessa condição em que ele estava, era algo muito mais in natura, por assim dizer. Terrível. Ele cai em si. Viver isso, gente. Volte enquanto ainda dá. Volte enquanto ainda dá tempo. Havia possibilidade dele voltar. E às vezes nós nos desviamos por caminhos tão distantes de Deus. Quando vê, não dá tempo. E a Bíblia também fala que Cristo está à volta. Está para voltar. Alguém lembra disso?
Parece que ele nem vai voltar mais, né? A gente vive a nossa vida como se ele não fosse voltar. Mas a Bíblia diz, quando no livro, ali no final, quando Jesus está subindo para os céus, Mateus capítulo 28, Jesus fala assim, ó, quando ele sobe, daí depois aparecem os anjos ali e fala assim, ó, o mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. E ele vai voltar. E pode ser que hoje nem termine essa celebração aqui. Talvez ele volte daqui a pouquinho. E nós estamos em tempo de reconciliação com Deus. E olha, volte enquanto dá tempo. Quem aqui pode dizer que vai viver mais uma semana? Talvez essa seja a nossa última semana de vida, vai saber. Volte enquanto ainda dá tempo. Cair em si, algo fundamental. Vamos adiante, então. O amor de Deus nos aceita apesar das nossas motivações erradas. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando num negócio assim. Ó. Você parar para pensar, o filho, quando ele falou assim, pai, aceita-me como um dos teus trabalhadores, ele estava meio querendo era saber do dele, né? Porque afinal de contas, ó, assim, pai, eu vou ser tipo um terceirizado, você me contrata, eu vou ter certos privilégios contigo. Então, de certa forma, o filho estava mais interessado no garantir o dele, para não passar fome, do que se humilhar plenamente diante do pai. E ser aceito como filho novamente do pai. Ele queria era o trabalho. Ele queria saciar a fome dele. E a Bíblia fala que o filho saiu ali, cabisbaixo, em direção à fazenda do pai. E o pai via de longe aquele filho vindo. E sabe que, naquela época, os juízes da cidade, aqueles que julgavam a cidade, sentavam à porta da cidade. E é interessante o fato do pai sair correndo. O pai sair correndo em direção ao filho. Ó, vou até aqui, ó, passar aqui direto. O pai, ele saiu sem vergonha alguma em direção ao filho. Porque ele queria chegar no filho antes dos juízes. Porque se os juízes pegassem aquele filho, a casa caía. A casa caía. E ele saiu correndo. E sabe que ninguém vê hoje em dia um senhor assim respeitoso saindo correndo, né? Quem corre é piazadinha, né? Isso é muito impressionante do amor de Deus. O amor que não tem vergonha. O amor que se dedica a nós. Está ali para nos perdoar, constantemente. E a maior humilhação conectada ao perdão que existe, foi a humilhação que Cristo sofreu naquela cruz. Imagina só, o Deus Criador dos céus e da terra, sofrendo aquela humilhação de ser crucificado, cuspido, a coroa de espinho colocadas na sua cabeça. Por que tudo isso, Fabrício? Para que nós fôssemos perdoados. Para que fôssemos perdoados. E esse é o 6º ponto. Ó. O amor de Deus perdoa 100%. Na história que a gente leu aí em Lucas do filho pródigo, o filho começa a dar aquela explicação. Eu acho que ele estava meio ensaiado na mente dele, sabe? Ai, pai, eu pequei, me aceita como seu trabalhador, tal. E o pai já fala, tá bom, meu filho, vem aqui, já dá um abraço, já nem escuta o que ele está falando e perdoa. 100%. E como é bom, gente. Olha só, eu coloquei aqui a imagem, ó. Às vezes assim, ó, o cara aqui fez várias coisas erradas, né? Pisou na bola. E ele tá suplicando o perdão da mulher, né? E ela tá dizendo o quê? Não, vou te fazer sofrer um pouquinho, né? Não, fica aí, vou te dar um gelo agora, né? Alguém já fez isso com a namorada? Com a namorada, não? Eu vou te bloquear do Facebook agora. Deus não é assim, gente. Deus não é assim. Quando Ele vê o nosso coração... Aquele pai tinha tudo para falar assim, voltou, né? Eu sabia que ia voltar. Agora você vai ver o que vai acontecer contigo. 20 varadas. Só contar para vocês rapidinho. Quando eu era criança, a minha mãe disciplinava a gente, sabe? E ela ficava falando assim, a gente fazia coisa errada. E a gente ficava assim, mãe, quantas varadas? Que ela batia com a vara na gente, né? Aí fala, mãe, quantas varadas? Aí ela fala assim, 10. Eu não sei, tô chutando, né? 5. Sim, pra ficar mais ameno, mas às vezes ela dava 10. Ela fala assim, 5. Não, 5 é muito, 5 é muito. Aí ela fala assim, Fabrício, deita aqui no colo, ou então vai dobrar. Aí a gente fala, não vai dobrar não, pelo amor de Deus, dobrar não.
5 é muito, dobrar não. Aí eu falo, deita, senão vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar, dobrou. Cara, tinha apanhado 10. Não sei nem porque eu falei isso, mas é só para ilustrar. Gente, nosso Deus é um Deus de amor, gente. Um Deus que perdoa 100%. Trouxe uma folha de papel aqui, ó. A gente pega a nossa vida e a gente vai fazendo as coisas erradas, sabe? E vai pisando na bola, fala assim, Fabrício, se eu soubesse que eu já fiz de errado, meu Deus do céu, acho que Deus não é capaz de me perdoar. Aí vai amassando, pisa na bola com um aqui, com outro ali. E às vezes a vida nossa tá assim, ó, toda amassada, toda suja, cheia de coisas erradas, práticas erradas. E quando a gente chega diante de Deus, a gente apresenta para Ele, ó Deus, essa aqui é minha vida, ó, desse jeito aqui que eu tô. Me perdoa. Quando nós pecamos um contra os outros, é impossível essa folha voltar a ser limpa, porque as marcas ficam, né? Mas algo impressionante a respeito de Deus é que Ele pega e nos dá uma folha nova, novinha. Então não importa aquilo que eu e você tenhamos feito, Deus nos perdoa 100%. E isso é maravilhoso, gente. Olha o abraço de perdão. Talvez você está precisando de um abraço hoje. Está levando o peso da culpa de algo que fez errado. E Deus olha para ti e fala assim, eu te perdoo, eu te amo. Vem aqui, me dá um cola grudado. Salmos 32, 1 e 2. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Como é feliz, gente. Pior coisa do mundo que tem é vivermos uma vida assim, sabe? Cheia de dobras e amassados. E a gente fica querendo esconder os nossos amassados, sabe? A gente fica querendo ajeitar eles, assim, sabe? Passar com ferro. Pode passar com ferro essa folha. Ela nunca mais vai ser igual. Somente Deus é capaz de perdoar 100%. E aquele pai olhou aquele filho voltando, ele correu em direção dele e perdoou 100% ele. Incrível. 7. O amor de Deus tira a culpa para sempre. Tira a culpa para sempre. Acho lindo essa imagem do pai que abraça o filho e dá uma festa para ele. Imagina se depois de um tempo o pai começasse a jogar na cara do filho. Ó, você já pisou na bola, hein? Cuidado, hein? Se pisar na bola de novo, te manda embora. Esse não é o amor de Deus. Olha lá, abre a Bíblia aí, ó. Miqueias 7, 18 e 19. Abre aí. Acharam na Bíblia? Miqueias está lá no Antigo Testamento. Antes de Naum. Ajudou, né? Eu sou malandro, eu olhei antes, né? Eu sabia que eu ia procurar. Acharam aí? Quem lê pra gente aí? Quem é compatível a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar o amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que versículo lindo. Atirarás nossas maldades nas profundezas do mar. Um desafio para nós hoje. Nos apossarmos desse perdão eterno, sabe? Não aquele perdão temporário que vai e volta, mas um perdão eterno. 8. Estamos terminando já. O amor de Deus nos devolve significado e sentido de vida. Aquele pai, primeira coisa que ele fez, colocou o anel, colocou as roupas de novo no filho, colocou a sandália e deu para ele novamente o sentido de filho, não como empregado, mas como filho, um perdão total. E é impressionante, gente, que o pecado nos faz mais um na multidão, e Deus não quer que a gente se perca no meio perder a nossa identidade que há nele, por estar acorrentado aos nossos pecados. Ele quer nos libertar 100%. Viver. Quando você jogar fora os seus valores, você perderá a sua identidade. Aquele filho de joelhos ali com aqueles porcos, ele estava irreconhecível. Quem visse aquele guri ali,
Pensava assim, mas esse é o filho daquele fazendeiro que está aqui comendo, querendo comer comida dos porcos? Irreconhecível. E a distância de Deus nos deixa dessa forma, irreconhecíveis. E todos nós aqui temos um potencial de mal surpreendente. Ao ponto de que, facilmente, a gente pode chegar daqui 6 meses, se deparar comigo, talvez nas ruas de Caxias, e falar assim, sério mesmo que esse é o Fabrício que estava dando o estudo lá na Aliança há 6 meses atrás? Facilmente isso pode acontecer. Com todos nós. Com todos nós. Nossa identidade verdadeira está em Cristo e em Deus. Ele é quem diz que nós somos filhos dele. E se a gente joga com os nossos valores, a gente perde a nossa identidade. 9 e último. O amor de Deus nos convida a amarmos como Ele ama. Acho legal no final da história, eu nem cheguei a ler aqui a parte. Lucas 15, o finalzinho aqui, eu vou ler o resto aqui do capítulo. Olha o desfecho dessa história aqui, que legal. Acharam aí? Lucas 15, 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Oh, que beleza, hein? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O amor do pai é um amor contagiante. E aquele irmão mais velho, quando viu a situação, quando viu o que estava acontecendo, tudo bem, pode deixar. Quando ele viu a situação daquilo que estava acontecendo, ele se indignou profundamente. Fala sério, você não se indignaria também? É de se indignar, não é? Sabe que se o pai dividiu os bens e deu metade para um filho, a outra metade que sobrou era de quem? Era do outro, né? Mas sabe que naquela época o filho primogênito tinha muito mais do que direito do que o filho mais novo, né? Então o filho mais velho tinha direito a tudo. Tudo quem estava bancando a festa... Ah, obrigado, Rafa. Quem estava bancando a festa era o filho mais velho. E o pai, cheio de amor para dar, fala assim, meu filho, vamos festejar aquele que estava morto e que agora está vivo. E é muito desafiador perdoar. Sabe que eu falei no começo ali que o amor de Deus, coloca em movimento o nosso coração, em direção às outras pessoas. O que nós vamos fazer com esse amor? Esse amor que nos salvou, esse amor que nos perdoou, diante desse amor que nos toca, que nos transforma. Porque nenhum de nós aqui é capaz de dizer que em nenhum momento da vida não se identifica com um filho mais velho, com um filho mais novo. Quem aqui não é capaz? Todos aqui se rebelaram contra Deus. Todos nós tivemos momentos em que estávamos longe, caímos na nossa mente, assim, eu preciso voltar para Deus. E Deus nos perdoou de braços abertos. Houve momentos na minha vida em que eu estava muito distante de Deus. E eu assim, não lia a Bíblia, não falava com Deus fazia tempo. E na minha cabeça eu pensava assim que Deus estava distante de mim. Eu falei assim, mas eu tô tá tão apagada a minha vida espiritual. E eu chegava até com vergonha diante de Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero pedir perdão, eu quero voltar. E era impressionante que nos momentos em que fiz isso, eu percebi o amor de Deus palpável. Eu percebi que ele estava como... Sabe quando tem uma parede assim, fininha assim, ao redor e você sente a presença da outra pessoa do outro lado? Eu senti que estava assim. Que Deus estava ali só esperando eu me abrir para me abraçar.
para receber o perdão dele. E receber esse perdão, a gente pode perdoar, amar e transformar quem está ao nosso redor. Um amor que nos coloca em ação dentro de nós, algo cristalizado pelo pecado. Amarmos uns aos outros, perceber aquele que está ao nosso redor. Estava correndo hoje à tarde, no parque, tinha uma senhora sentada assim, com um cachorro. E veio um casal com outro cachorrinho. E aquela mulher, quando viu aquele cachorro se aproximando, ela se emocionou com o cachorro. Você é lindo! Nossa, como você é lindo! E o cachorro ficou assim contente, sabe? Quando a mulher falou isso pra ele. E eu correndo ali, olhando naquela situação. Você é lindo! Nossa, desceu assim, comentários para aquele cachorro, assim, de elogios. Na minha mente, quando ela fez isso, eu pensei assim, nossa, né? É mais fácil a gente perceber um animal, um cachorro, do que uma pessoa. Porque essa mulher não teria coragem de falar isso para uma criança. Mas para o cachorrinho que estava ali, ela se sentiu com a liberdade de fazer isso. Com a liberdade de demonstrar para aquele cachorrinho amor, afeto. E como que a gente cai em coisas assim tão simples? Como nós cristalizamos o nosso coração para as pessoas que estão ao nosso redor? Pessoas que estão clamando, gente. Mas clamando por Cristo. Ah, Fabrício, mas eu não conheço gente que está clamando assim por Deus. As pessoas estão clamando muitas vezes silenciosamente. No meu trabalho começou 2 moças agora a trabalhar, 2 estagiárias. E eu convidei, uma é da Aliança e a outra não é. E eu convidei ela para ir na Aliança, que eu fui dar o estudo, acho que umas 2 semanas atrás. E ela falou abertamente, eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus. O negócio de Deus é besteira. Eu falei, mas vai lá, guria, não dá nada, você nunca foi, você nem sabe nada. Acabou indo. Chegou em casa, postou no Facebook, mas Deus é tudo. Mas olha só, né? De ateu virou pregadora. Gente, porque no coração dela havia uma necessidade por Deus. E essa necessidade por Deus, ela não estava externando. E ao nosso redor está repleto de pessoas assim. Para terminar, eu queria ler para vocês, para exemplificar isso que eu estou dizendo. Alguém sabe quem é essa banda aí? Ninguém conhece? Smashing Pumpkins é o nome dessa banda. Olha o que o cara escreveu na letra da música dele. O mundo é um vampiro enviado para sugar. Destruidores furtivos que fazem enfrentar as chamas. E o que eu ganho pela minha dor? Desejos traídos é o preço do jogo. Apesar de saber, acredito que continuarei neste meu frio e gelado velho trabalho. Apesar da minha fúria, sou apenas um rato enjaulado. E alguém dirá que está perdido e não há salvação. Apesar da minha fúria, sou apenas um rato enjaulado. Agora estou nu, nada mais que um animal. Você pode fingir para apenas mais um show? O que você quer? Eu quero mudar. E o que você recebe? Por se sentir o mesmo? Apesar de tudo, estou convicto de que nada muda neste meu frio, gelado e velho trabalho. Apesar da minha fúria, sou apenas um rato enjaulado. E alguém dirá que está perdido e não há salvação. Apesar da minha fúria, sou apenas um rato enjaulado. Diga-me que sou o único. Diga-me que não há outro alguém. Jesus era filho unigênito. Diga-me que eu sou escolhido. Jesus era filho único para você. E eu continuo a acreditar que não posso ser salvo. Eu continuo a acreditar que não posso ser salvo. Essa é a letra que esse rapaz escreveu. Um grito de desespero, da convicção de que ele está perdido sem salvação. Esse jovem aqui, esses jovens, que é o que cantam essa música, precisam de Cristo, gente. Cristo é a resposta para essa música aqui que ele escreveu. Dessa realidade em que ele está inserido, nesse vazio interior que ele está tendo. O amor de Deus é capaz de transformar essa letra numa letra totalmente diferente.
E como eles, existem N pessoas ao nosso redor. Não adianta a gente falar que ama os outros. Eu amo tantas pessoas. Mas se a gente não consegue perceber o clamor das pessoas por Cristo, a gente não ama. O amor de Deus nos chama a amarmos, nos chama a compartilhar, a fazer diferença no nosso trabalho, na nossa família. O abraço que aquele pai deu de perdão no filho é o mesmo abraço que Deus te dá de perdão. E é o mesmo abraço que Ele te chama a você dar, a você passar adiante, levando adiante a palavra da salvação. Amém? Vamos orar então, gente? Fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, minha expectativa, Deus, é que esse emaranhado de ideias e tudo isso venha fazer sentido na minha vida e venha fazer sentido na nossa vida aqui também, Deus. Nos ajuda, Pai, a aplicar, que seja uma dessas verdades que a gente falou, Deus. Que o perdão de Deus, o amor dele nos impacte, ó Deus. Coloque em movimento em nós o perceber a pessoa que está do nosso lado, ó Pai. Perceber o clamor e a necessidade alheia, Deus. Me ajuda a isso, Pai. Quero pedir, ó Deus, perdão, porque às vezes eu não consigo, Pai. Às vezes eu estou mais preocupado com o meu trabalho, com ganhar dinheiro, do que com notar, ó Pai, o que está ao meu redor, Deus. Me ajuda nisso, Pai. Me ajuda nisso essa semana, Deus. Coloca no meu caminho essa semana alguém para mim demonstrar esse amor de Deus, Pai. E que essa seja a oração de todos nós aqui nessa noite, Pai. Nos leve em segurança para casa, que temos uma semana bem abençoada também. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai.